Olá, como é que vocês estão? Aqui é a Natália, esse aqui é o Adega de Letras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer a vocês que continuam por aqui, que não desistiram de mim. Semana passada, eu vi que eu cheguei aos 100 inscritos e eu gostaria muito de agradecer. E essa semana eu pretendo fazer um vídeo especial. Fica até o fim desse vídeo para você saber mais ou menos o que eu tenho em mente. Mas hoje, dia 2 de agosto, depois de um julho que foi longo e caótico, eu devia mudar o nome desse canal pro Caos dos Livros. Mas depois de um julho que foi longo e extremamente caótico, principalmente essa última semana, eu vim aqui falar o que eu li no mês passado, no mês de julho. Eu sei que mês passado eu fiz um book haul junto, mas dessa vez eu vou deixar passar. Vim falar que das minhas leituras de julho foram leituras boas, algumas muito boas, outras eu gostaria de dizer que um dos livros eu tinha esquecido que eu li, apesar de não ter odiado. Mas, né, vamos então falar aqui do que eu li em julho e as minhas considerações sobre esses livros. O primeiro deles, que foi o que eu tinha mais ou menos esquecido que eu tinha lido, foi o Every Dead Thing, do John Connolly. Eu tinha esquecido que eu tinha lido, mas ele não é um livro ruim. Ele é um thriller bem pesado, na verdade, que conta a história de um... Ele começa com a família de um policial, de um ex-policial, sendo brutalmente assassinada. E é um livro meio lento, mas se você gosta de assassinatos com um toque de ritual, eu recomendo bastante. Ele infelizmente não foi trazido para cá, então a gente vai ter aí ele em inglês apenas, e ele é o primeiro livro de uma série que eu provavelmente não vou ler o resto, porque, pelo que eu entendi, cada livro é um livro único, então funciona bastante. E aí, depois do Every Dead Thing, eu li um quadrinho. Eu li um quadrinho que eu fiz uma resenha enorme no Instagram. O link pro Instagram vai estar aí embaixo. E eu não trouxe ela aqui pro YouTube por medo, talvez. Mas esse quadrinho foi A Diferença Invisível, da Julia Dash, ilustrado pela Mademoiselle Caroline. E A Diferença Invisível vai contar a história da Marguerite, que aos 27 anos é diagnosticada com TEA. E eu não falei desse assunto aqui no canal porque eu sinto que seria eu saindo do armário. Tem muita gente na minha família que até agora não faz ideia, mas eu tenho até nível 1 de suporte, e aqui a Julie vai contar a sua experiência, né? A Marguerite seria ela, e como o diagnóstico explicou muita coisa para ela, e como esse mesmo diagnóstico tornou as coisas um pouquinho mais difíceis, porque as pessoas ao seu redor são simplesmente preconceituosas. E eu não quero estender muito, mas a resenha no meu Instagram tá bem completa. Se você tiver curiosidade, vai lá dar uma olhada.
O link para o meu Instagram vai estar aqui embaixo, como vocês já sabem. E recomendadíssimo para aqueles que têm TEA, para aqueles que convivem com TEA, para aqueles que não convivem com TEA, ou convivem e não sabem também, né? Porque eu acho que é uma obra importantíssima. A Diferença Invisível. Depois da Diferença Invisível, eu falei, preciso de uma leitura leve, preciso de uma leitura bem sessão da tarde, e aí que eu cheguei no My Oxford Year, da Julia Whelan. Eu não tenho certeza se ele foi traduzido, mas provavelmente vai ser, porque vai virar uma série da Netflix. Quando eu tiver... enquanto eu estiver no processo de edição, eu confirmo se ele vem para cá e deixo a informação aí na tela para vocês. Mas aqui em My Oxford Year, a gente vai acompanhar a Ella Duran. Ela é uma americana que vai passar um ano em Oxford, e a ideia dela é fazer esse intercâmbio em Oxford, né? E voltar para casa e continuar trabalhando com campanha política e tudo mais. Mas a vida acontece, e eu não vou dar spoiler, mas ele é bem gostosinho de ler. Eu fiquei feliz de ter lido, na verdade. Não é um livro que eu teria pegado para ler se não tivesse sido leitura do meu clube de leituras. Recomendo. Romancezinho bem previsível, bem sessão da tarde mesmo. Tô curiosa para ver a série. E se você quer uma leitura leve para não pensar muito, recomendo My Oxford Year. Aí, depois de My Oxford Year, veio aquele livro que eu já fiz uma resenha aqui no canal, aquele livro que cortou meu coração em pedacinhos com uma espada japonesa, assim, e ele ainda tá tentando se recuperar, que é o The Sword of Kaigan. The Sword of Kaigan é outro que, infelizmente, não veio para o Brasil. Já vi muita gente falando que queria que viesse, mas por enquanto não temos notícia. Mas aqui a Emma Wang, ela vai nos apresentar um mundo fantástico que se assemelha ao Japão imperial, ao Japão quase medieval, e é uma história de... É uma história de traição, amor, amizade e... Cara, leiam, apenas leiam, porque esse livro é maravilhoso, vai te fazer chorar horrores. E assistam a minha resenha aqui no canal, para vocês entenderem mais um pouquinho o porquê desse livro ser tão maravilhoso. E por último, mas certamente não menos importante, eu li... A capa vai estar aqui, porque foi em e-book. Infelizmente, a gente não tem uma versão física, mas eu li o Dreams of Chaos, da Shauna Lawless. Ele que é mais uma novela no universo de Gale Song. Essa novela, ela é uma prequela a história que começa em The Children of God and Fighting Men. Ela começa com uma... na verdade, ela é uma carta relato do Murka, que ele
é o filho de um dos reis que foram mais importantes aí na Irlanda, que é o Brian Boru. Ele é uma carta-relato do Murka para o seu filho, contando meio que como ele ajudou seu pai a virar esse rei tão importante, mesmo que ele não quisesse. Cara, é um livro... Não sei nem o que falar. Tipo, eu terminei ele ontem, eu ainda tô assim... Os pedaços do meu coração que tinham voltado depois de Sword of Kaigan, eles voltaram pro chão, estão ali pegando fogo ainda. E ele é uma fantasia histórica que conta mais ou menos o que aconteceu ali no período da Guerra de Clontarf, em 1014, numa Irlanda que ainda enfrentava os vikings, que ainda tinha escravidão, que não conseguia paz entre seus condados. E eu disse isso ontem no meu Twitter pessoal, mas se você é fã de fantasia e não conhece essa grande autora que é a Shauna Lawless, você precisa conhecer agora. Agora. Infelizmente, ela não foi traduzida aqui para o português. Não sei se vai ser. Ela não é uma autora que é assim tão conhecida lá fora também, infelizmente, mas que eu sou completamente panfletária e recomendo demais tanto o Dreams of Chaos quanto as outras novelas dela, quanto tudo que ela escreveu. E foi isso que eu li esse mês de julho, foi bastante, foi mais do que eu li nos últimos meses. Essa semana, como agradecimento, eu queria muito fazer um bookshelf tour respondendo a opiniões polêmicas e a perguntas que vocês teriam ou gostariam de me fazer. Então eu peço, deixem essas perguntas, essas opiniões aqui embaixo. Eu vou abrir uma caixinha no meu Instagram também. E é isso, eu vou ficando por aqui. O link para compra desses livros vão estar todos aqui embaixo. Eles não são mais links associados, porque a Amazon resolveu que eu não merecia ter links associados, então eu vou deixar só os links para compra mesmo aqui para vocês. Mas vocês ainda podem ajudar dando aquele joinha, deixando aquele comentário, as perguntas que eu pedi para vocês deixarem, se inscrevendo no canal se não forem inscritos e compartilhando qualquer um dos vídeos que você tenha achado interessante com aquelas pessoas que você conhece. E eu vou ficando por aqui, então, até esse vídeo de Bookshelf Tour. Me desejem sorte, porque meu quarto é um caos, mas é um vídeo que eu realmente quero fazer, porque muita gente já me pediu e eu só fico enrolando. Bem, até esse próximo vídeo na quinta-feira. Tchau, tchau.